Bom, estou aqui hoje conversando com uma das maiores vozes do pop, rock, indefinível o gênero da música brasileira, Baby do Brasil, maravilhosa. Bom, Baby, primeiro, muito obrigado por ter aceitado dar essa entrevista para gente. Prazer. Para começar, bom, eu assisti já o documentário duas vezes, eu sigo o trabalho do Rafael há muitos anos, inclusive quando eu conheci ele em 2010, ele me falou, Duda, eu tenho uma ideia, eu vou fazer um documentário, já estava pensando no documentário sobre você. Então, eu queria saber primeiro como que foi esse encontro com o Rafael, o que que torna ele assim esse cara tão especial que a gente conhece, enfim, e por que que demorou tanto tempo para ficar pronto o filme? Esse negócio com o Rafael foi uma coisa assim sensacional, porque eu tenho essa peculiaridade de quando eu conheço as pessoas, sentir as pessoas, né? E eu gosto de ser assim. Eu sempre me dei bem usando essa tática maravilhosa. E eu, quando conheci o Rafael, ele tinha 25, 26 anos, mais ou menos. E ele veio me propor filmar e tudo. Ele era uma pessoa que ninguém conhecia ainda. Mas eu falei, deixa eu sentir esse cara, porque vai que é esse cara que vai conseguir me traduzir de primeira, né? Porque a tradução da minha pessoa eu sei que é meio complicado, né? E aí o que eu fiz? Eu fui sentir o Rafael, a gente fez a primeira coisa, eu falei, eu acho que esse cara nunca vai alterar aquilo que eu for fazer com ele. E fui apostando nele. Lá se passaram 18 anos. Ninguém sentiu, nem eu nem ele. Foi uma coisa maluca. Mas nós tínhamos a certeza, e isso me agradava muito de vê-lo pensar assim, que seria no momento certo, na hora certa. E Total. realmente chegou no momento certo e na hora certa. Você vê, até o nome, porque eu sempre falo Apocalipse. E ele ria com isso. Falei, o Apocalipse. E aí, quando eu vejo, ele sugere um nome. Eu vou botar o Apocalipse de Baby. Segundo Baby, porque tem o Apocalipse segundo João, segundo Pedro, segundo Tiago, né? Segundo Lucas, como os apóstolos. E eu olhei e falei assim, cara, a evangélica aqui sou eu, né? A pop store, a rock store, a punk store sou eu. Agora eu incluí a jazz store. Todo mundo Oh. que fica me pedindo para cantar um de jazz que eles acham que eu canto bem. Aí eu falei, gente, e ele enxerga dessa forma. Eu falei, nossa, eu quero ver o olhar desse diretor agora. E aí, então eu não dei pitoco em nada. E quando eu sentei para assistir, eu amei, porque eu levei meus filhos, eu não tinha contado a minha história daquele jeito para meus filhos, eu não tinha contado a ponte. Olha que interessante. Olha, que Não tinha legal. contado, eles não sabiam. E alguma coisa, talvez, assim, meio por alto, encontrou com o papai, só a parte do encontrou com o papai que eu contei. Eu não me toquei nisso, mas por outro lado, talvez eu tenha querido preservar um pouquinho para ninguém fazer a mesma coisa. Pode ser Aham. coisa Total. de mãe, mas não, na verdade não era isso, era que passou, mas ficou tão valioso quando eles foram assistir o meu filho Chachá, por exemplo, Krishna, que a gente chama de Chachá carinhosamente, pegou na minha mão na hora que ele entendeu, assim, ele pegou na minha mão, olhou para mim, eu falei, uau, que delícia, a Sara vibrava, então a Zabelê e a Nana ainda não viram que estão no exterior. Então, para mim, foi realmente uma revelação o trabalho do Rafael e a felicidade de vê-lo não destruir nada, sabe? Construir o tempo inteiro e manter intacto aquilo que é, sabe? Então isso foi bom, muito bom. E novidades que ele colocou, ele achou os filmes que eu não enxerguei, que eu nunca vi, ele achou tudo. Ele é muito bom. Sim, o filme italiano, que é maravilhoso. Até eu peguei já o link para assistir o filme italiano. Mas você lembrava Sim, alguma coisa da filmagem mesmo? Enfim, sim, você. lembro, sim, lembro. Eu lembro o seguinte, é, eu estava andando na rua com aquele espelho na testa, com a roupa que eu estava, e essa equipe italiana me viu. E não sei se o diretor estava lá, o Giancarlo, eu sei que, de repente, eles me abordaram e falaram: Olha, nós gostaríamos de saber se você aceitaria fazer esse filme. Olha que coisa incrível, né? Assim, poucos dias assim depois que eu estava ali morando debaixo da ponte, eles não sabiam. Meu Deus. Aí
Muito doido isso. Aí eu falei, claro que eu queria. Eles me levaram até Arembepe para conhecer o Thomas Millian, que era o ator principal. Nos conhecemos e eles me deram um apartamento no Porto da Barra para que eu. Aí olha como é que vou falar para você carinhosamente como Deus é pai. Ele me tira para um baita apê e ali aconteceram coisas maravilhosas espirituais que eu nunca contei, mas tipo assim, não sei se devemos entrar logo por esse assunto melhor, não. Acho que vamos espera um pouco. O espelho retrovisor na testa, como, da Bom, e onde dentro, veio? exatamente, dentro dessa coisa de criatividade, o que significava isso? Essa questão do espelho, eu imaginava a transparência do que eu penso e você enxergando. É você dentro do que eu enxergo. Enxergue o mundo como eu estou enxergando. Então você pode ver como espelho, sabe? Aham. Porque é engraçado que no espelho, quando você olha para o espelho, você vê o que está atrás, não é? Sim, No exato. futuro, mas você vê no futuro, né? Que ele está à frente, né? É muito Total. doido isso. Então, você sabe que tem um versículo lá na Bíblia, por incrível que pareça, que fala assim: agora vocês estão vendo por espelho, Olha. mas lá na frente vocês verão. Olha isso. Olha que negócio mais doido e lindo e totalmente sem religiosidade nenhuma, zero de religiosidade, né? Zero, é Aham. uma real. Estou aqui olhando o espelho, eu estou vendo cá atrás, aqui na frente. Mas isso é igual a lei de causa e efeito, né? Cuidado, porque vai estar lá. Eita, então, não, Eita! demais esse, adorei o significado. E, baby, você falou que o Rafael, ele teve uma missão, realmente, eu concordo, muito difícil, que foi traduzir você, porque você é essa pessoa totalmente múltipla, então é difícil, né, fazer uma coisa direcionada, mas você se considera uma pessoa extravagante? O que que é extravagância para você? Eu fiz quando eu comecei a dirigir o meu show musicalmente, que era uma coisa que eu queria fazer uma bela hora, que eu fiz muito com o Pepeu, que é espetacular, fiz com o Pedro, que foi, meu filho, foi lindo, e depois eu falei, agora eu vou fazer eu dirigindo o meu show. E o primeiro que eu dirigi chamou-se Música Extravagante. Ah, bom, então tá, Porque né? eu tinha que botar muita extravagância musical que eu encontrava, que é se você for pegar o significado extravagante, tem horas que você até assusta, porque não tem um lado que é negativo e um lado positivo. Mas o que eu entendo, como eu enxergo, como a palavra telúrica, quando eu passei a usá-la, a cósmica, né? Como eu enxergo poeticamente, para mim, extravagante, no meu caso, é assim, criatividade 1000%, entendeu? 1000%. É 100% elevado a 1000. Porque é muito gostoso você olhar para um jardim, por exemplo, um jardim de um Burle Marx, vamos supor. Ele vai catar o que puder imaginar para poder aquele jardim representar uma criatividade da flora, que é um negócio absurdo. Então você fala, gente, criatividade é ilimitado para o criador, gente. O criador da criatividade. Eu tento imitar o máximo possível. Então, por exemplo, meu cabelo, criatividade. Eu amo meu Fantástico. cabelo colorido. Pode ser que amanhã ele esteja em outra cor. Eu fiquei quase 5 anos, 4, com ele violeta. Depois do violeta, ele passou a ser o azul com faixas rosas, um rosa lindo. Depois veio o azul todo. Eu falei, ai, que delícia esse azul. Tá maravilhoso. Ai, que bom escovar o dente de manhã com essa cara azul, assim, ui, bom dia, sabe? Eu me treinei nessa extravagância divina, positiva, maravilhosa, o tempo inteiro. Eu tive 6 filhos, foi pura criatividade. Eles acabaram me ensinando a ser uma produtora, uma empresária, um monte de coisa, porque eu tive que fazer tudo organizado. De produtor, eu tô assim, a 1000% também, porque eu tive que saber como é que resolve 6 pessoas novas, né, no planeta, uma atrás da outra, quase 10 anos grávida. Então, tipo, eu vejo a extravagância, no meu caso, especificamente, pontualmente falando, como o prazer da criatividade.
Bom, e acho que parte desse prazer da criatividade tem a ver com o seu cabelo, que você já citou, que tá lindo, azul, adorei essa cor. E assim, Não uma é? coisa que eu acho muito legal é que no começo, quando você começou a pintar o cabelo, tinha uma coisa ligada a New Wave, ao punk, né? Só que depois Já não, não. não tinha nada a ver? Não, mas sabe o que que foi? É porque naquela época só quem estava aparecendo de cabelo colorido eram os punks. Sim. De Londres, lembra? Sim, claro, Nova então. York um pouquinho. E aí, mas eu era apaixonada pelo cabelo azulão da Branca de Neve. Ah, maravilhoso. Mas aquela historinha falava do cabelo azulão, mas não existia aquele cabelo. Eu andava atrás como criança. Ai, o preto azulado. A primeira vez que eu achei o preto azulado no Brasil, eu devia ter uns 16, 15 ou 14. Tentei pintar, veio nada de azulado. O preto azulado que eles chamavam é aquele preto tizil, preto telefone, sabe? Agora, quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, quando eu estou passando assim em Manhattan, atravessando uma rua, uma moça passou debaixo do sol e a luz, quando bateu na cabeça dela, era violeta, mas diferente daquele que eu andava. Eu falei, where? Where? Que eu falava pouquíssimo inglês, ela tomou um susto, eu falei, the color. The color, aí ela escreveu, St. Mark's Place. The color is Manic Panic. Essa era a tinta dos punk. Sim, Manic Panic, um Manic nome Panic. maravilhoso. Dá uma Aí eu música, olhei e hein? falei, nossa, que nome horroroso. Eu não tenho essa mania, mas eu vou pegar essa tinta. Então, 40 anos atrás, nós não usávamos tinta, todo mundo começou a achar esquisito. Olha, eu acho que ela é drogada. Eu acho que essa moça é drogada. E eu acho que ela é devassa. Como é que pinta o cabelo? Daqui a um tempinho começou todo mundo a pintar. Aí as pessoas iam para o cabeleireiro com uma mecha. Não, para o casamento com a mecha rosa choque vinho, a outra vinho. E eu falando, tá vendo aí que maravilha, né? Mas você sabe, eu nunca consegui julgar ninguém, sabia? Eu não consigo. Tanto que, sabe, que eu sempre soube que eu nunca fui para aquele tempo que eu cheguei. Eu sou para agora. Maravilhoso. Aliás, isso me fez agora uma coisa aleatória, mas pulando, eu adoro dar uns pulos. No documentário aparece bastante a Elza Soares, maravilhosa, que eu sei que é uma influência grande sua. E a Elza sempre dizia, né, My time is now, quer dizer, meu tempo é agora. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua ligação com a Elza. A gente pulando, porque quando você descobriu que você tinha aquela voz que você podia fazer o sketch singing como o da Elza? É o seguinte, pequenininha, assim, com essa coisa. Porque essa mania de criatividade, ela vem das crianças. Você já notou? Todas as Sim. crianças são criativas. O que aconteceu comigo? Aconteceu o seguinte, na verdade, eu vos digo que eu estou ainda criança. Claro. Baby. Eu Baby, you're sou a baby. Você é baby. eternamente baby, né? Baby Total. forever. Por quê? Porque eu só fico adulto na hora de pagar conta, na hora de coisas que precisa chamar o foco mais desse tipo de responsabilidade, né? Eu cresci preservando esse lado da criança. E aonde é que ele se esbaldava? Na criatividade. É onde você volta a ser genuíno, né? Você volta a ser você. Então, pode ser na moda, pode ser no cinema, pode ser aonde quiser. Mas essa tal dessa criatividade, ela é a nossa, como é que eu posso dizer assim? A nossa maior. O nosso maior escape para a gente se manter vivo com autenticidade, com felicidade. Você pode olhar que a minha música você não encontra meu amor me deixou, que horror. Você não Hum. encontra. Se eu for falar meu amor me deixou, eu vou falar que ótimo, foi um livramento. Ma- Não, maravilhoso. Mas e a Elsa nessa história? Como que a Elsa entrou? Adoro. E foi para todos os lugares. Não, amando. Isso foi ótimo. Que delícia. E aí, nesse meio tempo da minha vida, quando eu comecei a criar muito de cantar, de fazer as coisas que eu percebi que eu gostava, que cantar foi mais ou menos assim, né? Comecei a abrir a boca, todo mundo gostar. Eu comecei a cantar e de repente eu fazia. Ai, aí todo mundo, Well, que isso? E aí meu pai, a minha mãe, aliás, me mostrou o disco, Disco, disco. que a gente tinha vitrola, lembra?
Claro, eu da tenho aqui. Elza cantando Se Acaso Você Chegasse, cantando tudo com Zimbo Trio. E eu me lembro de eu deitada no chão, no tapete, assim, com o ouvido bem perto da caixa do alto-falante, daquela radiola ou vitrola grandona, que era uma vitrola que só da Philips ou da Philco, uma coisa assim, aquele sonzão maravilhoso. E eu ouvindo a Elza cantando, quando ela fez aquele blá dela, o bibi baba biba biba, eu falei, nossa, isso existe, que bom. Aí a mamãe me mostrou Louis Armstrong, Louis Armstrong. ele Aham. fazendo. Sabe? Eu falei, que coisa, minha turma. É. Maravilhoso. E com E a bem, Elza, então, eu passei a ser uma fã, e com o tempo eu falei, eu vou conhecê-la, porque dentro da história dela, eu vi que a Elza ela tinha exatamente uma coisa como eu tenho, né? Ela gostava de improvisar, e improvisava, e impunha o seu improviso, coisa que as rádios não deixavam, e ela tinha uma vida desafiadora, né? Ela veio lá de uma situação de lavadeira, de morro, sofrendo, criando, e ela falou: Eu vou vencer. E venceu, né? Então, havia entre eu e ela uma afinidade de maneira de pensar, de ser, tanto que você vê no filme aquela entrevista, ela fala: eu vi uma Elzinha. Você viu que ela falou de sim, mim? maravilhoso, A maravilhoso. Elzinha. Isso é uma grande honra para mim, né? Porque ela então pegou pesado em muitas coisas, né? Ela passou coisas assim que, e eu entendo bem alguns percalços também dela na carreira, porque permaneceu isso durante muito tempo no mercado, sabe, do business. E finalmente, no final da carreira, já final da vida, ela deu o boom, e eu pulava de alegria, assim, de felicidade de ver que ela conseguiu, né? Maravilhosa. E, baby, no meio desse caldeirão de referências, surge o que eu adoro, assim, eu acho que na sua obra musical, é que você é completamente eclética, porque, assim, vai da Elza, por exemplo, a João Gilberto, que foi na fase dos Novos Baianos, né, que tem também, tá retratado no filme, e que foi um encontro, acho que super importante para você. Então, conta um pouco como que foi esse encontro cósmico com o João Gilberto. Duda, o lance mais doido era que dentro desses repertórios da mamãe entrava muito o Chega de Saudade, que era a época que ele tinha lançado. E essa entrada do João Gilberto na minha vida já começou ali, que eu ficava impressionada com a dicção, a maneira que ele vinha, a suavidade que ele vinha, me batia profundo, sabe? Eu entrava numa paz gostosa, e eu queria entender, tipo assim, eu ficava escolhendo algumas músicas. Tem uma que eu amo, que eu ainda não gravei, mas eu quero colocar no show, que é a Estáter. Ah, é maravilhosa, É uma coisa. maravilhosa. E uma que está no meu show junto com Summertime, que eu quero muito que você vá no show, é a Se Você Disser Que Eu Desafio. Vixe, Maravilhosa, essa daí eu fui maravilhosa. cantar num show na Europa, em Glasgow, na Escócia. Ou ficou de pé na hora que eu entrei com Summertime no meio de Desafinado, que eu amo, que é um Uau. susto, e eu faço isso no show. Não, tem uma hora no show, tem um momento, são vários momentos, né, nesse show. E, poxa, aí é só curtição, porque quem está assinando a direção sou eu, então, tipo assim, eu tenho que ouvir tudo que lá dentro está. O baú todo tem que vir para fora, sabe? E o baú, eu não sabia que ele estava tão grandão. E o João tem uma parte importante, porque ele, além de ser um mestre da palavra cantada, né? O mestre dos acordes, da melodia mais, vamos dizer assim, refinada, sofisticada. O ouvido do João, que é um ouvido absoluto, ele trouxe um conhecimento para mim, assim, antes de Novos Baianos, antes de tudo, de
de aonde estava quando você cantava uma nota, onde estava aquele acorde? Como é que ele entrou ali? Porque tem várias maneiras de você dar o suporte musical para uma melodia. E o João é algo absurdo. Então, quando a gente foi para os Novos Baianos, quando a gente formou os Novos Baianos, que o Galvão falou, João Gilberto é muito meu amigo, ele também é de Juazeiro, ele vai chegar no Brasil, ele vai visitar a gente. Eu falei, não acredito. E aí, o que, que acontecia? João tocando, e eu no pé do sofá, com ele em cima, assim, tocando, e às vezes no lugar que eu criei para ele cantar, que foi um palco dentro era um quarto meu, eu desmutei o quarto inteiro, peguei os lençóis inteiros, fiz um circo, montei, amarrei lá em cima, tirei tudo do armário embutido, tirei as gavetas, as portas, tirei tudo, forrei tudo de. Meu Deus do céu. Forrei, olha aí, já começou, né? Forrei tudo de chitão, igual sua camisa, assim, sabe? Era bem Ah, esse tom. isso é Forrei homenagem. tudo de chitão da Casa Pernambucana, para não ter som, e montei o palco dele lá dentro, onde Mas era o armário. Menino, ele é bom. ali nasceu Acabou Chorar. É. Uau. Adoro, é maravilhoso isso. E essa camisa eu coloquei para você, tá? É uma Eu homenagem. recebo e tomo posse dessa camisa. O Rafael contou também que você está ensaiando, produzindo, enfim, pensando no seu novo show. Esse que você acabou de falar, que você já me convidou, inclusive. O que que vai ter nesse show? Vai ter alguma coisa? Vai ser uma espécie de versão show do filme, é isso? Tipo, você vai revisar? Exatamente. Eu falei, Rafael, eu queria muito que você trouxesse toda a questão do conteúdo visual, você viesse junto, né? Estou eu, o Alex Colantônio vai estar dirigindo comigo, você conhece dos Decornautas? Ah, sim, sim. E Legal. Com o André Rodrigues, eles dois sempre estão comigo, cuidando muito do nível do meu visual, de toda essa coisa, eles são muito cuidadosos. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, fotos novas, todo o acervo o acervo que eu trago, os fotógrafos, a luz, eles estão sempre juntos. E eu sempre chamo também o Alex para estar junto comigo, para fazer essas direções comigo, porque ele tem o olhar, ele me conhece bastante. O livro novo que vai sair daqui a pouco, ele está escrevendo comigo, porque é como se fosse meu ghostwriter, sabe? Que Muito legal. importante, Ah, porque também me conhece muito bem, me ama, sabe? E essa visão, como o Rafael, que me conhece muito bem. Então eu falei, Rafa, esse novo show que a gente vai começar, parece que começa agora no final desse ano, acho que a gente vai ter 4 shows já desse, a tá. estreia deles seja fora do Rio de São Paulo, mas assim, esse show, além dele ter os sucessos, que é importante, porque as pessoas amam o sucesso. Eu já cantei num show, quando eu saí, o cara conseguiu varar a segurança inteira e pulou em cima de mim, me virou de costas e falou: Eu vim aqui para ouvir o Brasileirinho. E você... Então vai ter Brasileirinho. Agora vai Não, ter. o Brasileirinho, a abertura é o Bolero de Ravel. Ah, bom, uau. Ok. Esse show vai permanecer algumas influências, porque além daquelas influências que eu te contei que eu tenho influência da música clássica. Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, quem você puder imaginar, eu sempre ouvi tudo, porque minha mãe ouvia muito, junto com tudo. E eu sempre amei aquilo. E eu consegui trazer para o meu show, para o meu trabalho, essas coisas, esses clássicos, com uma transformação para onde eu queria, sem assassinar o negócio, é claro, né? Porque muitas Claro. das vezes o pior é você pegar a música do Vivaldi e destruir. Não posso fazer isso. Mas o Vivaldi, por exemplo, ele está no meu show de uma maneira, com as guitarras, que eu queria tanto que esse homem tivesse vivo, que ele ia ficar louco. O Summer das 4 estações, ele entra no meu show, meu Deus do céu, que é um negócio antes de Cósmica, é um negócio de louco. Por exemplo, Noturno de Chopin, ele entra antes de Menino do Rio. É uma coisa que você fica numa emoção quando entra aquele depois do e eu botei uma letra no Noturno de Chopin, que eu gravo agora o Noturno de Chopin em blues. Oh my Nossa, God. nossa. Uau. É um negócio, é um negócio assim que eu vou te falar. Que coisa linda. E eu fico muito honrada, às vezes, de dizer assim, puxa, que bom que eu ouvi tudo isso. É a famosa O Que Vier ao Traço. Esse show poderia se chamar O Que Vier ao Traço número 2 tranquilamente. Bom, Mas ele tem menino. um outro nome. Mas, na verdade,
tudo que tiver relação com música, que está dentro do filme, eu quero que o Rafael faça essa sincronicidade, porque eu quero falar do filme. Eu quero que durante o show eu possa dizer a minha história é quase um musical, sabe? Que demais, incrível. Eu ia perguntar do Menino do Rio, mas obviamente você já falou e é claro que vai estar, né? Você vai trocar a Tá. letra? Oi? Você vai mudar, cantar o verso diferente, como Não, você não, mudou? essa foi uma notícia que saiu louca, né? Não, Não. eu sempre canto Dragão tatuado no braço, e numa outra hora eu canto Jesus Forever tatuado no braço. Que foi com a minha gravação com o Caetano, eu fiz as duas, e ele rindo muito, porque eu tenho uma amiga que ela tirou uma tatuagem que ela tinha, que era muito indelicada para ela e estava passando mal, e escreveu Jesus Forever, a coisa mais linda. Aí eu botei tanto a do Menino do Rio, que é do Petit, que ele tinha um dragão tatuado no braço, Sim. quanto da Fernanda, que tem o Jesus Forever tatuado no braço, que era um leão. Para não tocar de dragão para leão, eu só botou Jesus Forever tatuado no braço. E o Caetano riu muito, achou lindo o amor. Caetano tem filhos evangélicos, né, cristãos. Então, Sim, tipo assim, sim. ele sabe muito bem disso. Da mesma maneira que eu gravei uma que ninguém percebeu, que é o Brasil Pandeiro. Eu votei. E eu fui para a igreja, fui pedir para Jesus Cristo para me abençoar. Eu não podia cantar. Eu fui para a Penha, pedia para a Drueira, não tinha como. Eu jamais iria pedir para a Penha, na Padroeira. A Baby verdadeira e autêntica precisa cantar o que ela crê, Hum, senão não vai dar certo. tá No certo. caso do Brasileirinho, o Moraes perguntou para mim: não vai dar você fazer isso? Eu falei: então, no Brasileirinho não, no Brasil Pandeiro. Eu falei: então tira a música. Como é que vai tirar a música? Eu falei: não tira, deixa eu segurar então a bomba. Se alguém vier, vem para cima de mim. Eu seguro, eu consigo segurar, eu sou casca grossa. Falei para ele. Pois é. Não, e você é mesmo, né? Porque você já se envolveu, assim, você já teve tantas polêmicas na sua carreira que eu acho que você já tá com uma casca grossa total, né? É Agora, tipo assim, eu acho engraçado que alguém falou assim: nossa, você é polêmica. Eu falei: sério, eu sou polêmica. Eu, eu, jura? Na verdade, é tipo, nunca tive essa intenção, nunca foi um marketing, nunca foi nada, nada. Mas, tipo assim, tá tudo bem, o que eu vou fazer? Então tá bom. A única coisa que eu posso dizer é que o que eu falei é tudo verdade. Eu achei lindo que o primeiro festival que o filme foi exibido foi no All Is True. É verdade, it's all... Total. Total, it's E all o nosso true. filme entra exatamente no momento para mostrar de uma baby de verdade. De verdade. Isso para mim é muito gostoso. Esse é o meu maior legado. Ela é de verdade. Total. Isso é bom demais. É, e isso é uma coisa super forte que tá no filme completamente e tá aqui na entrevista, enfim, tá no show, tá na música. E essas coisas, essas polêmicas, não é que eu não quero insistir nas polêmicas, mas uma delas recente foi a história do carnaval, você sabe, claro, inclusive o filme chama Apocalipse, você já falou do Apocalipse, e no caso você falou sobre o Apocalipse no meio do carnaval, causou toda aquela polêmica. Só que eu queria saber, na verdade, a sua relação com o carnaval. O que que você, assim, porque no filme você disse que você foi a primeira cantora a cantar num trio elétrico. Então, qual a sua relação com o carnaval e o que que você pensou daquilo tudo? Eu gostava do carnaval de rua. Mamãe me levava lá no Rio, na esquina ali do Lido, do bairro Lido, em frente à praia, tinha uma também. Meu pai me levava em Niterói, as fantasias, tudo aquilo já era o meu sonho de hoje, de ficar dançando bonita, porque podia maquiar, podia, é uma coisa, uma graça. Como festa junina também era engraçado, porque eu podia botar aquelas. A mamãe sempre fazia a minha caipira meio chique, não sei o que lá. Bom, enfim. Quando a gente foi para o Novos Baianos, eu estava com 17 para 18 anos, que a gente foi para a Bahia, a gente costumava todo final de ano ir para a Bahia. Quando a gente foi, a primeira vez, todo mundo junto assistir o seu Osmar, Dodô e Osmar. Armandinho também estava com 17 anos, os irmãos todos, seu Osmar, tudo os filhos do seu Osmar, todos crianças. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo, eu falei: não acredito. Era uma música instrumental, com solos, com tudo. Eu falei: nossa, o jazz brasileiro está aqui junto, é no Chorinho. O Chorinho está aqui em cima desse trio. O trio colocando chorinho
chorinho ainda mais rápido para todo mundo pular. Meu Deus, que qualidade, que coisa. Eu comecei a ficar louca com aquilo, porque eu já gostava do Brasileirinho, eu já gostava daquilo. Eu falei, que é isso, meu Deus? E aquilo me incendiava de alegria, até que eu falei, gente, vamos fazer um bloco, Paulinho, vamos fazer um bloco. Aí foi Paulinho para um lado, e eu para o outro, Moraes para o outro, Pepe para o outro, pegando músicas para a gente, no ano seguinte, fazer um trio. E naquele ano, a gente fez um bloco de panela, só para poder participar ali embaixo. Levou umas panelas, botou umas crianças em cima do ombro, os homens, né? E a gente brincando de estar tocando junto, criando um bloco meio stomp, né? Panela. Demais. E teve, então, no ano outro seguinte, que nós entramos numa garagem e aí sim colocamos os equipamentos de som em cima do trio. Isso gerou uma mudança total no Carnaval da Bahia, porque lá no outro ano todo mundo botou. Você vê as caixas de som, começou com Novos Baianos. Pepeu, quando a gente chegava na Praça Castro Alves, ele puxava o hino do Bahia. Tinham duas músicas que eles puxavam, o hino do Bahia e Na Boutique Dela. Lembra? Ele tá de olho, é na boutique dela. Total, Tava, claro, era muito adoro. forte. O que aconteceu? Quando o Pepeu puxou, é o hino do Bahia. Quem é o campeão dos campeões? Na hora que ele puxou, a massa gritou, é o Bahia. Bom, legal. Na hora que ele volta, que a gente volta com o trio para o mesmo lugar, ou na hora que a gente está passando na praça, que o Pepeu dá a introdução do hino, eu não aguentei. Eu falei, eu sei que os meninos vão brigar comigo porque a gente não é para cantar em trio. Era só instrumental, mas eu vou cantar que eu não estou aguentando. Vou segurar a tromba deles. Puxei e gritei, quem é o campeão dos campeões? Aí a massa gritou, é o Bahia! Quem é? Aí virou uma loucura. Nisso, meu Deus, para susto nosso, quem vinha descendo com outro caminhão já quase com a gente, que eu não tinha percebido? Seu Osmar. Hum. Meu Deus, o susto foi grande, porque seu Osmar era, vamos dizer assim, o maestro da festa. Só que seu Osmar olhou para mim e deu um sorriso de orelha a orelha. Aí eu vi a aprovação. E no ano seguinte, quem ele coloca para cantar no trio dele? Moraes Moreira. Ah, Então, você demais. entendeu? Por isso que ele é o primeiro cantor de trio, eu a primeira cantora de trio. E ali, quando começou aquele momento, inaugura-se, então, a abertura para essa modalidade. Aí a gente vê isso tudo. Então, o que aconteceu naquele dia lá, que eu falei aquela palavra, emendando isso? Quando, no Carnaval, aquela televisão que faz o camarote, Band, né? Faz o camarote, me chama para dar uma entrevista, que foi assim que eu fui parar no camarote, porque todo ano eu tenho meu trio elétrico lá também. Quando eu fui para aquela entrevista, ele falou: ó, temos três trios: o da Ivete, o do Carlinhos e o da. Ai, meu Deus do céu, tudo bem. São três trios. Você quer? Eu falei: olha, eu já fiz com os dois trios, com o Carlinhos e com o outro trio. Vamos fazer com o da Ivete, então. Ai, que bom, porque é o primeiro que está vindo. Beleza. Como a Ivete é uma querida, sempre foi uma querida, ela me fez uma homenagem maravilhosa. Ela falou muito bem, ela estava falando tudo. Quando ela estava falando comigo, de repente, uma coisa que eu estava ouvindo há 2 semanas veio no meu ouvido direito, de novo. E eu conheço a voz de Deus. E ele falou: agora você vai falar aquilo. Eu não sabia que eu ia fazer isso. Eu não tinha programado isso. Tá? Mas aí já vem para um outro lado, que é o da missionária do céu, entendeu? E aí a boca falou: Ivete, eu queria falar uma coisa para você e para todas essas pessoas. Queria pedir licença. Não sei porque eu falei assim, porque eu não peço geralmente licença, mas é que no mundo espiritual, quando você pede licença e o outro te dá, acabou. Hum. Você não passou por cima de nada, porque ela tem a crença dela. E ela falou: você pode fazer o que você quiser. E a minha boca falou: o apocalipse e o arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. E depois desse dia, só dá isso. Hum. Nunca mais Deus parou. Não foi por causa de baby. É Hum. porque é isso mesmo que está para acontecer, entendeu? Bem, eu estou falando a grosso modo e não Hum. quero apavorar ninguém, mas que ao mesmo tempo é fantástico, porque o mundo foi criado
E ele tem mistérios para nós, né, que são incríveis, maravilhosos. E há um criador. Quem quiser acreditar assim, ótimo. Quem não quiser também não tem problema nenhum, porque tudo que está acontecendo tem um porquê. Mas ainda, assim, só uma coisa que eu queria perguntar, assim, que tem a ver com isso, você tem algum medo? Porque você tem essa fé tão forte. Você tem medo de alguma coisa? O medo, é, ele acabou na minha vida, engraçado, né? Ele pode até chegar, tipo, através de uma coisa ou de outra, mas quando eu vejo que vai chegar um negócio que é para virar um medo, olha isso, eu na mesma hora eu entro assim, com o pé na caixa dos peitos do medo, sabe? E falo: Deus, papai, olha para isso. Olha o que é isso que está chegando aqui agora. Eu não aceito. Na minha vida, quem comanda é o Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. Eu queria falar também sobre uma outra música, um outro tema, mas que eu acho legal, que é você pode fazer quase tudo, você pode fumar um baseado, baseado em que você pode fazer quase tudo que tem a ver com a citação, o mal não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Eu queria que você falasse como que, da onde veio essa música, a ideia de, né, de cantar isso, enfim, e o que que isso significou para você, essa Na música. verdade, a letra ela é escrita assim: você pode fumar, vírgula, baseado em que você pode fazer quase tudo, contanto que você possua, aí vem a palavra do Senhor, e não seja possuído. Ela ia vir assim, aí veio depois: você pode beber, vírgula, baseado em que você pode beber quase tudo, contanto que você possua. Você pode fumar, beber, e tem uma outra frase, depois eu vou ver ali, comer, que é Hum, outra coisa de vício, né? hum. A ideia era mostrar que os vícios, tanto da comida, que é a glutonaria, que é um vício, que se você passar do limite é péssimo para a saúde, vira uma coisa tóxica, a bebida do álcool e o fumar. Fumar eram todos os tipos de cigarro, seja o cigarro normal, que causa câncer, seja o cigarro da maconha, que estava falando, tudo. E aí, como ela dava o duplo sentido, era interessante, porque a minha ideia era passar para a juventude o seguinte: gente, cuidado, está passando do limite. E Sim. ali eu queria que fosse entendido como uma coisa muito mais psicanalítica, sabe? Profunda. Mas tudo bem, a gente segurou a barra, que não foi fácil, mas ao mesmo tempo valeu muito. Disneylândia, Barrados na Disneylândia. É uma história Eita, coisa comprida, né? maravilhosa. E a É Barra da isso. Disneylândia foi incrível, porque eu cheguei com o cabelo colorido, azul, era aqui só, uma roupa, uma barriga. Aí o policial correu, na hora que a gente entrar, já tinha comprado o ticket, ele falou: não, não é possível. Não é possível o quê? Aí a menina traduziu: olha, está dizendo que você está mais chamando mais atenção que os brinquedos do lugar e tem uma lei. Eu falei: ah, você está brincando. Eu queria pular de alegria. Eu falei: eu não quero entrar, esse cara tem que me barrar, porque eu vou fazer uma música disso. E o cara não, aí ela tentou, todo mundo tentou, aí veio o camburão da Disney, que é um castelinho preto. Eu falei: o camburão da Disney, que maravilha! Eu falei: não é possível, eu quis sentar no chão para dar risada. Eu falei: dá para entrar nesse camburão? Isso aqui ia ser a glória. Alguém filma, mas não tinha telefone filmando nada. Eu falei: Ai, gente, isso não. aqui é demais. E aí veio o chefe tomou um susto, porque como o guarda já tinha criado uma confusão enorme, o cara que chegou com o terno, com aquele castelo na logomarca, assim, sabe? Aquela coisa toda ali. O cara falou: excuse me, mas o Walt Disney criou uma lei que ninguém podia chamar mais atenção que os brinquedos do lugar. Eu falei: mas eu tô assim, mas que glória. E eu falei: olha, vocês não vão me deixar entrar, mas o Walt Disney vai levantar do caixão, né? E Maravilhoso. foi maravilhoso, porque a gente chegou no Brasil já com a música Barrados na Disneylândia. Aí a nossa filha, que hoje é a Sara Shiva, a pequenininha, falou, que a gente falou Barrados na Disneylândia. Eu e Pepe, ela falou: não, mãe, só bota o seguinte: Barrados na Disneylândia. Aí você bota no segundo assim: Barrados na Disneylândia. Ela fez essa divisão. A gente olhou para Olha, ela com 9 anos fazendo a divisão. Ela é uma grande compositora, canta muito, como todas as minhas filhas. Depois fizeram o SNZ.
e todos os filhos também são músicos, né? O Pedro Baby, Pedro. o Krishna Baby e o Cryptus Baby, que são os dois da música eletrônica, que arrasam também, compõem tudo, e o Pedro. Então, aquilo tudo. Quando aquela menina com 9 anos falou, Barrados na. A gente falou, nossa, ela mudou a divisão, bom, virou parceira. Porque a gente falou, não tem como, e a gente incentivou. Ou seja, vendemos muito aquela música, foi muito engraçado. Chegamos no Brasil, fizemos um vídeo para o Fantástico na época, que foi maravilhoso, num parquinho, que as pessoas pensam que é a Disneyland, mas é um parquinho lá do interior do Rio de Janeiro, com as crianças todas, com aqueles, os sobrinhos, os filhos, não sei o que lá, e a gente. Olha, foi uma delícia, sabe? Foi uma gostosura. Então, tipo assim, o que poderia ter sido, ai, que é isso? Ah, me devolva o dinheiro. Nada disso. A gente falou, olha, do limão você sempre faça uma limonada maravilhosa, entendeu? Porque esse olhar positivo é muito, muito gratificante e ele tem colheita, né? Porque a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, bicho, chega de confusão. Agora é só recreio. Ui, coisa boa. Obrigado, um Deus te beijo. abençoe. Um domingo maravilhoso para você. Obrigado para você também. Tchau, querida. Até Tchau, breve. tchau.